3 de maio, 60 anos de posse do presidente Ikeda. No dia 3 de maio de 1960, o jovem Daisaku Ikeda, com apenas 32 anos, torna-se o terceiro presidente da Soka Gakkai e dá início à sua jornada pelo mundo para concretizar o Conceirufo Mundial e cumprir o desejo de seu venerado mestre, Josei Toda. A posse como terceiro presidente era um momento de muita felicidade e expectativa para os membros. Todos sabiam do potencial humanístico do jovem Daisaku Ikeda. Grous alçam voo pelos Himalaias, a maior cordilheira do mundo, para cumprir sua missão. Compus esse poema na manhã do dia 3 de maio de 1960, o dia da minha nomeação. Quando estava sendo treinado por meu mestre, no que chamo de Universidade Toda, ele compartilhou comigo a seguinte passagem dos escritos de Nichiren Daishonin. Pássaros que se aproximam do Monte Sumeru adquirem tons dourados. Ele disse que o Monte Sumeru é como os Himalaias, e que ao focarmos nosso olhar em picos tão altos e nos dedicarmos completamente a superar os desafios ao longo do caminho, nossa vida brilha radiantemente. Ikeda Sensei compreendeu profundamente o sentimento de Toda quando ele lhe falou: percorra o mundo. Passados apenas 5 meses desde sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, do aeroporto de Haneda, Japão, partiu para o mundo em 2 de outubro de 1960. A jornada em busca da paz mundial começa. Nesta primeira viagem de Ikeda Sensei, seu destino foi o Havaí, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Brasil, nosso amado Brasil! A primeira visita ao solo brasileiro ocorreu no dia 19 de outubro de 1960. Na época, a BSGI não existia e as poucas pessoas que praticavam o budismo Nichiren passavam por muitas dificuldades. Neste momento histórico, foi fundado o primeiro distrito fora do Japão, com o nome de Distrito Brasil. Na ocasião, Ikeda Sensei disse: o Brasil tornou-se agora fora do Japão o país pioneiro do movimento pelo Conceirufo Mundial. Aqui existe um potencial ilimitado. Como pioneiros da paz e da felicidade, solicito aos senhores que abram o caminho do Conceirufo do Brasil em meu lugar. Por favor, façam o melhor que puderem. Conto com os senhores. Com o desejo de transmitir o ensinamento do budismo Nichiren, Ikeda Sensei abriu o caminho da paz em diversas localidades do mundo. Foi ao encontro de membros de diversos países, com o objetivo único de expandir os ideais Soka e de seu mestre Josei Toda. Em seus diálogos com personalidades, Ikeda Sensei utilizou por diversas vezes trechos da Declaração pela Abolição das Armas Nucleares, redigida por Toda Sensei, difundindo assim o pensamento da paz mundial tão acalentada por seu mestre. Desde 1983, Ikeda Sensei envia anualmente a proposta de paz para a Organização das Nações Unidas. Nela, propõe ao mundo suas intenções de pôr fim nos conflitos que causam sofrimentos a todos. A criação da Universidade Soka tinha sido um sonho tanto do Sr. Makiguchi como do Sr. Toda. Ikeda Sensei estava determinado a realizar esse grandioso empreendimento como a cristalização do espírito de mestre-discípulo, abrangendo 3 gerações. Em 1968, inaugurou a Unidade de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio da Escola Soka na cidade de Kodaira, em Tóquio, e em 1971 fundou a Universidade Soka na cidade de Hachioji, Japão. Em seu coração ecoavam as palavras do seu venerado mestre: Daisaku, se eu não puder fazê-lo durante a minha existência, peço-lhe que o faça em sua vida. Gostaria
que você assegurasse um excelente ambiente educacional na escola com a qual o presidente Makiguchi tanto sonhou. O presidente Ikeda se dedicou ao máximo para cumprir seu juramento. E cumpriu. O ideal educacional Soka se expandiu por diversos países, tais como Hong Kong, Malásia, Singapura, Coreia do Sul e Brasil, além da Universidade Soka da América, nos Estados Unidos. No dia 26 de janeiro de 1975, em Guam, a Soka Gakkai Internacional foi fundada, e o movimento de paz liderado por Daisaku Ikeda ganha ainda mais força no mundo. Com essa expansão, Ikeda Sensei começa a ser reconhecido por renomadas instituições. Nesses 60 anos de liderança, são diversos títulos acadêmicos, homenagens e condecorações. Com agradável sorriso, a minha esposa comentou: como Toda Sensei ficaria feliz e satisfeito com esses títulos. Todas essas honrarias, eu as ofereço ao meu venerado mestre. Depois de sua primeira visita em 1960, Ikeda Sensei visitou o Brasil em 1966. Em 1984, com um grande festival realizado no ginásio do Ibirapuera, e em 1993, conhecendo o Centro Cultural Campestre. No ano de 2009, cumprindo o juramento de mestre e discípulo, os jovens do Brasil realizaram um grande encontro novamente no ginásio do Ibirapuera. Era o juramento Seigan pela divisão dos jovens. Na Soka Gakkai, 3 de maio é um marco em sua história. Cada passagem desta data representa a vitória de Ikeda Sensei para corresponder seu mestre, Josei Toda. Agora, nas vésperas de receber o 3 de maio de 2020, Ikeda Sensei falou aos discípulos: na minha nomeação como terceiro presidente da Soka Gakkai, há 6 décadas, em 3 de maio de 1960, olhei para um grande retrato de Toda Sensei. Em meu coração, podia ouvi-lo clamar para que eu liderasse de forma corajosa, enquanto me comprometi a avançar mais um passo, rumo à realização do Conceirufo Mundial, com a determinação de que este é o meu juramento e jamais renunciarei a ele. Para comemorar aquele 3 de maio, o dia que me lancei à missão, comprei uma pintura de uma loja perto de Nishikanda, local onde a antiga sede da Soka Gakkai era localizada. Era uma reprodução de uma pintura a óleo do artista alemão Hugo Schinars August. A figura representa perfeitamente meu espírito enquanto me lançava as viagens em prol do Conceirufo aos meus 32 anos. Eu estava determinado a navegar os mares turbulentos das vicissitudes para alcançar a aurora em prol de todas as pessoas, junto com meu mestre e meus companheiros. Desejo passar esse espírito de luta dos membros da Soka Gakkai, que estão unidos pelos laços de mestre e discípulo e compartilham o juramento dos Bodhisattvas da Terra, para nossos jovens sucessores de minha inteira confiança, que estão resolutamente enfrentando os desafios assustadores de nossa época. Agora, chegou a vez dos discípulos cumprirem a missão no lugar do mestre. O meu levantar-se só. É chegada a hora de, em gratidão ao mestre, vencer e cumprir o juramento Seigan.